Olá, gente. Eu sou Érico Veríssimo, tarólogo responsável pelo canal Cartas para Decifrar-te, em parceria com o artesão Augusto Santos. E quero mostrar nesse vídeo um presente muito especial da minha consulente e amiga Socorro Marques. Um tarô histórico, uma edição de colecionadores, com poucas tiragens, não ficarão tendo tiragens contínuas desse deck. Um tarô inspirado nesse momento que certamente ficará para a história todo o tempo. O tarô do confinamento, inspirado na pandemia, inspirado no vírus que surgiu e nas demais questões que ele desencadeou. O tarô foi criado por um francês, Arnaud Malherbe. É o tarô do confiné. Tarô do confiné. Ou ainda, o tarô do confinamento. Muito interessante. Então aqui a gente tem tarô, livreto explicativo, as imagens das cartas, que logo vocês verão. Elas vêm todas em francês. Inspirado o deck, assim, o tarô de Marsella, porque existe, né, o Rider-Waite, que inspira diversos decks, e aqui aqui é o pangolim, gente. Aqui nessa caixinha, né? O deck vem nessa caixinha. E o pangolim foi um animal considerado também hospedeiro, não é? Desse vírus, do coronavírus. Um deck muito interessante, achei maravilhoso isso aqui, ó. Pela venda de cada deck, 2 euros são revertidos para a Fundação de Hospitais da França. 2 euros revertido para hospitais na França. Então vamos lá, vamos ver carta a carta. Olha que coisa interessante, gente, que mimo. O deck vem envolvido numa máscara. Envolvido numa máscara. O mago passou a ser o inconsciente. As costas do deck, material de altíssima qualidade, um papel muito bom. A papisa ou sacerdotisa passou a ser a enfermeira. Vejamos aqui que ao invés de um simples livro, ela traz um raio-x do pulmão. E o símbolo também, né, da enfermagem aqui na testa. A imperatriz passou a ser a especuladora. As pessoas que procuram especular, que procuraram explorar muita gente, né? Vender coisas mais caras devido à situação. O imperador passou a ser o escravo. Pessoas de todas as questões sociais, mas que ao invés de se sentir no seu império, né, passaram a ser escravas de toda uma situação a qual não esperava. O sacerdote ou hierofante passou a ser o guru. E representa, no meu entendimento, na minha interpretação, a questão de muitos religiosos que desvirtuam a fé e o amor, né? Orientando para as pessoas que somente a fé é suficiente, que se afastem da ciência, que aglomerem para estarem em movimentos religiosos. Então aqui ficou como o guru, a carta Arcano 5. O Arcano 6, né, os enamorados, que tem a ver com dúvidas, passou a ser o duvidoso.
os momentos em que as pessoas estão em dúvida se foram atingidas pela doença ou não. E aqui o pangolim também aparece. O carro passou a ser a ambulância. Vamos ver aqui já o álcool, ó, na mão do personagem. A justiça, a asfixia. O eremita ou ermitão, arcano 9, o professor. O arcano 10, a roda da fortuna, passou a ser a máquina de lavar, onde as pessoas sempre, no início, né, de toda a situação, higienizando suas vestes, suas roupas, sempre. Olha, gente, a força, que carta forte. São imagens fortes, né, imagens que trazem toda uma situação que não foi nem está sendo fácil ainda para a humanidade, mas de importância muito grande. Tanto a iniciativa do artista, né, quanto o trabalho dele em si. O teste. A força passou a ser o teste. Nós vemos aqui a mulher como um animal, embora que os animais foram muito pouco estudos falando de algum animal com a doença, mas aqui ela está usando a ferramenta que se usa nos humanos para fazer o teste, né, pelo nariz. A força passou a ser o teste. Arcano 12, o pendurado, ficou com o nome de estirpe do vírus. A gente vê aqui a imagem de um morcego, que também foi associado em determinados momentos ao vírus. O arcano 13, que no tarô de Marsella já não tem nome, segue como a gente sabe que é a morte, né, inalterável. O arcano 14, a temperança, passou a ser o excesso. O excesso, aqui a gente tem um anjo que ele está abarrotando o vinho numa imensa taça. Então muita gente armazenando a comida só para si, pessoas sem pensar no outro. A gente tem que comprar comida em excesso, para, né, o lado egoísta que aflorou muito. O arcano 15, o diabo, aqui ganha o nome de Big Brother. Na verdade, o artista quis aqui enfatizar a mídia. Como a mídia também explorou, como a mídia espalhou medo e pânico, né? O trabalho dela é informar, mas também levou pânico a muita gente. Então aqui a grande mídia, Big Brother, ficou como a carta 15, o diabo. O arcano 16, a torre, passa a ser o confinamento. E aí é muito interessante, gente, porque na torre convencional do tarô, no arcano 16, a gente tem um raio e uma quebra da torre e as pessoas caindo. Aqui os personagens estão todos dentro da torre. O próprio vírus, né? A gente vê aqui em volta, o vírus em grande quantidade é o que impede ao invés do raio e mantém as pessoas confinadas. A carta da estrela, que tem uma associação muito grande com a esperança, passou a ser o caos. O arcano 18, a lua, ele associou, eu traduzi algumas coisas do deck, né, para poder compreender um pouquinho, para apresentar para vocês. E a lua é o arcano que rege o signo de Câncer, que é muito associado também à família. E então, essa palavra que aí está remete à casa. Ele quis colocar o momento em que as pessoas muitas vezes adentram em suas casas com medo do vírus, da contaminação, de que algo oculto como a lua as acompanhasse. Então aqui ficou com o nome A Casa. Olha que interessante, gente. Sim, e perceberam, né? Os decks todos de máscara, os personagens de máscara sempre. Até o sol aparece de máscara. E esse aqui, muito interessante, porque no sol convencional do tarô de Marsella, os meninos estão juntos. Aqui eles estão a 2 metros de distância. La distanciação, né? O sol passou a ser o distanciamento.
O arcano 20, que conhecemos como julgamento, passou a ser o intermediário. Muitas famílias escolhiam uma pessoa no momento crucial, né, das restrições, para que essa pessoa fosse o intermediário. Fosse aquele que ia na rua, que ia fazer as compras, que ia trazer os remédios, e alguns mais do grupo de risco não saíam. Então, o arcano 20 simbolizou aquele que recebe a função de ser o intermediário, né? Após feita a avaliação, o julgamento em casa, a pessoa que recebe essa função. O arcano 21 é como se de novo repetisse o nome o confinamento. Aqui eu entendi assim. A carta 16, a torre, o confinamento dos lares, e aqui o mundo todo, né? O mundo todo em confinamento. Nós temos no arcano 21 sempre a imagem central cercada por este halo, né, de folhas, e os 4 personagens nas pontas. Aqui eles adentram e ficam junto da figura. Então, o mundo todo em confinamento. A carta do louco ficou o esquizofrênico. Aqui ele considera o louco como carta 22, embora ele também não seja numerado. Eu sempre trabalho com o louco como arcano 0, começar do 0. Mas aqui em Marsella, o louco pode ser muitas vezes o 22, e aqui o autor considerou assim. Então, o esquizofrênico, aquela pessoa que já fica vendo, né, imaginando o vírus em todas as partes, que com o álcool gel, olhando por todos os lados, desconfiado, né? Bom, gente, é isso. Deixa eu ver se eu acho aqui ainda a foto do artista, porque eu acho. Ele é astrólogo, conhece de tarô. Aqui. Arnaud Malherbe, meus parabéns a você por seu entendimento, sua inteligência. Ele trouxe ainda alguns métodos de tiragem. E teve aqui essa tiragem do distanciamento, que eu traduzi. A tiragem do distanciamento, onde ele colocou 3 posições. A primeira carta vai representar o que é que me mantém distante de mim mesmo ou daqueles ao meu redor agora. Então, quando a pessoa sai do distanciamento, né? O que a mantém distante de si mesmo ou ao seu redor? Como posso me encontrar ou me aproximar de outras pessoas quando a pessoa sai também do distanciamento? Qual será o resultado desse encontro? É isso, gente. Gratidão a todos vocês. E seguimos a nossa missão. Deus os proteja e os conduza sempre.